Viktor Orbán está planejando fugir. Para onde exatamente? Moscou ou Washington? Nova tentativa de assassinato contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os detalhes. Os servos se levantam e dão as costas ao zar. Queda recorde na popularidade de Putin. Propagandistas e funcionários do governo admitem a catástrofe. Xi Jinping correu para defender o Kremlin. Pequim ameaça a União Europeia por causa do 20º pacote de sanções. A Rússia está em chana. Centenas de drones atacaram o território da Federação Russa. Sanções de drones atingiram refinarias e uma fábrica química. Armagedon em Tuapse. As autoridades não conseguem lidar com o incêndio no depósito de petróleo. O mar se transformou em um banho de óleo. E também experimentos de cientistas russos em genes para prolongar a vida do patinho feio. Vocês ficarão chocados, aguardem. 26 de abril, domingo, notícias de hoje. Com vocês, Fyodor Shilenko. Vamos lá. Putin desapareça. Ele não é visto em lugar nenhum há quase 2 semanas. A ausência prolongada do chefe do Kremlin gerou uma nova onda de teorias sobre a situação no governo russo. A mídia relata tanto possíveis problemas de saúde do patinho feio, quanto uma luta interna pelo poder. Isso é mencionado em particular no Daily Star. A publicação destaca que a última vez que Putin apareceu fora da residência foi no culto de Páscoa. Segundo observações, ele parecia deprimido e distante na ocasião. Apesar dos comunicados sobre o trabalho diário, nos últimos 10 dias não houve viagens públicas nem transmissões ao vivo. Nesse cenário, a tensão interna entre as elites russas aumentou. Especificamente, a inteligência da Estônia relata preparativos para mudanças nas estruturas de poder. O artigo menciona uma possível operação para eliminar o vilão do bunker, codinome Crepúsculo, preparada pela elite. Enquanto isso, Putin bateu um novo recorde negativo. A popularidade do ditador russo continua em queda livre. Segundo o VTS-ON, em uma semana de abril, a aprovação do Putler caiu mais 1,2%, atingindo o nível mais baixo desde o início da guerra, 65,6%. Vale lembrar que o Centro Russo de Pesquisa de Opinião Pública é uma organização leal controlada pelo Kremlin. E até eles admitem, a queda na popularidade do homem do bunker virou tendência e já dura 7 semanas seguidas. Não houve tal reação nem na contraofensiva ucraniana em Kherson e Kharkiv, nem no anúncio da mobilização. Especialistas creem que a queda recorde se deve ao bloqueio do Telegram, restrições na internet, economia e cansaço da guerra. Alguns especialistas acreditam que, para recuperar sua posição, o Führer russo pode iniciar uma nova guerra. Se essa queda continuar, Putin pode decidir que só lhe resta um método comprovado para corrigir a situação. É preciso começar uma guerra, mas desta vez tudo é mais complicado. A guerra já está acontecendo e a popularidade cai, supostamente, também devido ao cansaço dessa guerra. Mas Putin pode esperar que a guerra nem aconteça e que seja algo como uma nova Crimeia. Ataque híbrido, divisão da OTAN e uma grande vitória geopolítica que reforçaria sua popularidade. Mas, se esse cálculo falhar, a Rússia pode acabar em uma situação ainda mais difícil. Bloqueio da vida social na Rússia, mentiras de Putin e do FSB e a histeria entre os russos. Na Duma temem uma revolução e entre os habitantes do pântano cresce o sentimento anti-Putin. Será que o Kremlin deu um tiro no próprio pé com esses bloqueios? Ou será que é hora dos escravos do sistema aceitarem essa nova realidade? Contaremos tudo a seguir. Corte da internet, bloqueio da vida social e uma nova realidade para os russos. O regime do Kremlin tenta controlar as redes sociais, mas não consegue conter o descontentamento dos russos, que só aumenta. E como agora tenho muito tempo livre, eu vou simplesmente odiar tudo neste país? Até pesquisas oficiais na Rússia mostram como o número de pessoas ansiosas cresceu após o bloqueio das redes. O nível de ansiedade subiu. Na Rússia, até celebridades mais leais a Putin agora criticam os bloqueios. A história de Victoria Bonia é a prova disso. A popularidade de Putin cai rápido, até entre os que sofreram maior lavagem cerebral. O desejo dos russos de acabar com a guerra está aumentando. Senhor presidente, mas fomos às urnas, votamos no senhor, mas acreditamos no senhor. E, de fato, até certo ponto, nós estávamos protegidos. Tudo estava bem.
Mas em algum momento, tudo isso desmoronou. Mas Putin continua insistindo arduamente que tá tudo bem. Não posso deixar de notar também que o que as pessoas enfrentam nas grandes cidades não é frequente, mas infelizmente isso acontece. Refiro-me a alguns problemas e falhas no funcionamento da internet em grandes metrópoles. Ele afirma que as falhas de internet são raras e locais e usa o combate ao terrorismo como desculpa. Mais especialistas acreditam que o ditador pode realmente não saber de toda a situação. Parece-me que Vladimir Putin é alguém cercado por um grupo de pessoas que o influenciam, tanto dentro da Federação Russa quanto fora, o que é importante, e ele toma decisões baseadas nos conselhos deles. Por isso, creio que ele pense sinceramente que, embora haja restrições na internet, no geral tá tudo muito bem. E bem, no fluxo de informações em que os cidadãos russos estavam, eles continuam, embora isso obviamente não seja verdade. Recentemente, o FSB afirmou ter impedido um ataque de supostos agentes ucranianos contra funcionários do Roskomnadzor. Parece piada, pois dizem que os serviços secretos ucranianos queriam abrir o Telegram para os russos de propósito e pelo próprio Telegram recrutaram agentes na Rússia. Mas para a Ucrânia, esses bloqueios na Federação Russa são um presente. E nem os próprios russos acreditam mais nesse delírio do FSB. Vejam como os blogueiros e correspondentes de guerra russos estão indignados. As notícias de que a Ucrânia planeja sabotar o bloqueio do Telegram parecem um circo ridículo, feito para degenerados com total falta de inteligência. Por que a Ucrânia sabotaria algo que a beneficia? Pelo que o Roskomnadzor está fazendo, Kiev deveria pagar pela segurança deles e garantir sua proteção. Talvez o russo médio nunca tenha ficado tão decepcionado com o fracasso como desta vez. Os bloqueios na internet causaram irritação até no bloco político do Kremlin. Na Duma estatal, até os deputados começaram a temer abertamente que tudo resulte em uma revolução, como em 1917. Eu vi ontem, tem uma senhora, o nome dela é Bonha. Ah, sim, Vitória. Ela se diria, não sorriu à toa. Ela se dirigiu diretamente ao presidente, mas de Mônaco. Ela listou todas as questões que foram levantadas aqui e vocês ouviram. Disseram a vocês 10 vezes, a economia vai quebrar inevitavelmente. O primeiro trimestre inteiro foi para o fundo do poço. Se não tomarem medidas financeiras, econômicas e outras com urgência, no outono teremos o que aconteceu em 17. Não temos o direito de repetir isso. Mas será que uma revolução na Rússia é realmente possível? Pode o povo se voltar contra o governo? Especialistas ainda não se apressam em dar uma resposta positiva, pois a maioria dos russos sofreu lavagem cerebral da propaganda e a lucidez ainda está longe. Eu não contaria com o fato de os russos abrirem os olhos. Mais uma vez, posso fazer uma analogia com viciados em drogas e alcoólatras. Ao tirá-los desse estado, qualquer especialista dirá que você não pode dizer a um viciado que ele é um viciado. Não se pode ter essas conversas e dizer bruscamente, vamos, saia desse estado. São necessárias décadas para conscientização, então não será hoje. Por enquanto, os russos apenas continuam aguentando, esperando algo e reclamando das falhas na internet. Putin continua fingindo que está tudo bem, enquanto a vida na Rússia se torna cada vez mais insuportável. Revolução, protesto, são palavras engraçadas para o Kremlin, pois até agora o povo da Rússia não ousou emergir do seu pântano. Por quanto tempo? A questão continua aberta. O camarada Xi corre para ajudar a traça do bunker. A China está atrasando o 20º pacote de sanções contra a Rússia. O Ministério do Comércio da China expressou um forte protesto contra a inclusão de entidades chinesas no pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia. Pequim exige a remoção imediata delas da lista e alerta sobre medidas de retaliação. Na China, aparentemente inspirados por Donald Trump, começaram a intimidar os europeus com graves consequências econômicas que recairão sobre os ombros dos cidadãos da União Europeia. Lembro que no 13º pacote de sanções contra a Federação Russa, estruturas chinesas que participam no fornecimento à Rússia de bens de dupla utilização e componentes para o complexo industrial militar sofreram restrições.
Mas as sanções que a China não consegue influenciar são as ucranianas. Durante a noite, centenas de drones atacaram o território da Federação Russa. Vários pacotes de sanções atingiram uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, em Yaroslavl. Puta. A refinaria tá pegando fogo. Será que vai ter mais alguma coisa interessante? Além de Yaroslavl, Cherepovets, na região de Vogda, também foi atingida. As sanções atingiram a maior fábrica de produtos químicos da Europa, a Apatite. Um duto de ácido sulfúrico foi danificado. Também surgiram na rede imagens de satélite da refinaria de Tuapse. As fotos mostram que uma parte significativa do parque de tanques foi danificada ou destruída. Estações de bombeamento, terminal ferroviário de petróleo, tubulações tecnológicas e conexões foram afetados. A situação não é melhor na própria cidade de Tuapse. O petróleo vazou para o Mar Negro e na cidade continua caindo uma chuva preta misturada com derivados de petróleo, cobrindo os carros com uma lama viscosa que não sai com água comum. Meu Deus, Lena, que horror! Lá na rua é simplesmente perigoso. No entanto, as autoridades praticamente não informam nada sobre o desastre ecológico e não cancelam as aulas nas escolas. E a nível federal, dizem até que não há problema nenhum. Um acadêmico da Academia de Ciências da Rússia, apesar dos ataques de drones e das chuvas de petróleo, relatou a segurança das férias na Federação Russa. Gennady Onichenko afirmou que a Rússia seria o país mais seguro para férias, ao contrário de outras regiões do mundo onde doenças infecciosas se espalham. As autoridades mentem abertamente, pois não conseguem lidar com as consequências dos ataques de drones. Em Tuapse e na região, há um verdadeiro Armagedon e um desastre ecológico. Os moradores se perguntam, onde está o seu principal protetor, Putin? Mais sobre isso a seguir. Drones do bem continuam a destruir metodicamente a indústria petrolífera russa. Só nas últimas 24 horas, vários locais foram atingidos ao mesmo tempo. Em Kostovo, na região de Nizhny Novgorod, e em Novokuibishevsk, na região de Samara. Em Kastovo, o impacto foi na refinaria Gorky, uma estação intermediária no sistema de bombeamento de petróleo, por onde a matéria-prima segue por rotas principais, inclusive em direção ao sistema Druzhba. Seguindo para Belarus, a direção europeia e os centros de processamento. Basicamente, é um daqueles elementos invisíveis, mas cruciais de toda a logística do petróleo. Em Novokuibishevsk, um complexo petroquímico foi atingido. Também houve barulho na Crimeia, temporariamente ocupada. Lá, o depósito de petróleo de Feodósia foi atingido. Ele é vital para a infraestrutura de combustível da península. Enquanto isso, em Tuapse, já faz 5 dias que não conseguem apagar o incêndio no terminal de petróleo da Rosneft, que começou após um ataque de drones. Uma catástrofe ecológica atingiu a cidade. Carros, ruas e casas estão cobertos de resíduos de petróleo e o ar, segundo os moradores, está literalmente mudando de composição. Olha só, acabei de passar por Tuapse. O carro estava perfeitamente limpo. Isso nem é chuva de petróleo, é fuligem. Fuligem. Demos sorte de não termos pego a chuva de petróleo. Olha, tem mais aqui. Tá tudo coberto de fuligem. Eu só atravessei Tuapse na velocidade máxima. Após um longo silêncio, as autoridades regionais admitiram: o ar tem excesso de benzeno, xileno e fuligem, chegando a 3 vezes o limite normal. Os resíduos da queima sobem para a atmosfera e depois caem com a chuva sobre a cidade, deixando uma camada escura. Foi assim que meu filho voltou da escola hoje. Não acham que já passou da hora de colocar as crianças no ensino remoto? Saí de casa e me mandei, porque
porque aquela nuvem de fumaça estava vindo na nossa direção. Agora tô dirigindo aqui atrás da montanha. Parei no posto e, cara, tá um inferno total. O cheiro de queimado tá insuportável. As pessoas estão postando imagens de chuva preta, ruas sujas e animais cobertos de resíduos de petróleo. Olha a chuva caindo. Uma camada de óleo. Olha só essas poças pretas. Tá tudo cheio de piche. É um horror. E enquanto uns tentam sobreviver, outros fingem que a situação está sob controle. Com toda essa fumaça e os estragos do fogo, o pessoal da promotoria resolveu plantar umas árvores na cidade. Plantaram mudas novas na Alameda das Plátanos. Hoje, as perdas deles já são medidas em dezenas. Hoje, os prejuízos deles já são medidos em dezenas de bilhões. Essas são perdas críticas para a Rússia. Vemos que a Rússia não quer parar. Ataca a nossa energia e não só. Ataca o nosso povo. Responderemos às suas maiores capacidades de geração. Gerar energia, gerar armas, produzir novas armas. O primeiro ataque à refinaria de petróleo ocorreu em 16 de abril. Naquela ocasião, 3 tanques de derivados de petróleo foram danificados. Mal haviam terminado de limpar os estragos do primeiro ataque, quando em 20 de abril, a instalação sofreu um novo golpe. Como resultado, o incêndio se intensificou e a fumaça dos derivados de petróleo em chamas se espalhou por centenas de quilômetros ao longo da costa do Mar Negro. Ela é registrada em assentamentos vizinhos e, de acordo com imagens de satélite, a nuvem de poluição atinge até a região de Stavropol. Segundo dados públicos, desde 2022, a refinaria de Tuapse foi atacada pelo menos 9 vezes. Nesse contexto, os ataques aos portos de transbordo de petróleo já levaram a uma queda notável nas exportações marítimas de petróleo da Rússia, para os níveis mais baixos desde o verão de 2024. Segundo a Reuters, em abril, 4 refinarias russas foram forçadas a interromper parcial ou totalmente as operações após ataques ucranianos. Entre elas estão as refinarias de Syzran, Tuapse, Nizhny Novgorod e Novokuibishevsk. As empresas petrolíferas já estão começando a fechar alguns poços, bem, os menos eficientes. Poços de baixa vazão e injetar menos petróleo nos oleodutos, tanto para exportação quanto para consumo interno. Isso significa, bem, acima de tudo, uma redução nas receitas do orçamento russo. Instalações que até recentemente garantiam a operação estável do sistema petrolífero, hoje ou estão em chamas ou paradas à força, perdendo capacidade de produção. Nesse cenário, a pergunta principal é: quem será o próximo? Enquanto os russos se banham em óleo e chamam a chuva de petróleo de orvalho divino, Vladimir Putin prepara a mobilização para o túmulo de seus servos. Além disso, segundo canais pró-guerra, até o Ministério do Assassinato russo já duvida da viabilidade de continuar chamada SVO. Mas isso não é tudo. Como dizem, a cereja do bolo. Fontes internas dizem que chefes de 8 regiões da Rússia pedirão a Putin para interromper os ataques à Ucrânia. Todos os detalhes na reportagem. Sentimentos de traição se espalham pela Rússia. Chefes de 8 regiões pedirão ao ditador russo Putin para interromper os ataques à Ucrânia. É o que diz o canal do Telegram Tabaqueira do Kremlin. Segundo suas fontes, em vários governos regionais, líderes locais preparam um apelo a Putin pedindo o fim dos ataques à Ucrânia até que os problemas com a PVO sejam resolvidos. O primeiro a sugerir isso foi o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ainda no inverno. O Kremlin chamou esse apelo de traição, mas não tomou medidas urgentes. Mais tarde, o chefe da região de Briansk, Alexander Bogomaz, juntou-se aos apelos de Gladkov. Segundo nossos dados, Bogomaz e Gladkov agora, apesar de ambos correrem risco de demissão, preparam um apelo a Vladimir Putin. Nele, querem impedir a interrupção dos ataques à Ucrânia até que a PVO proteja nossas cidades ou ao menos os alvos mais importantes de ataques, inclusive os de retaliação.
planejam aderir ao apelo os chefes de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, da Crimeia, Sergei Aksionov, do Tartaristão, Rustam Minikhanov, de Zaporizhzhia e Evgeny Balitsky, da DNR, Denis Pushilin e da LNR, Leonid Passetnik. Dizem que todos foram muito afetados pela situação em Tuapse, especialmente pelo fato da Ucrânia ter furado a PVO russa. O apelo a Putin será enviado nos próximos dias. Seus autores temem a ira do czar soberano, mas esperam que Vladimir Vladimirovich entenda a gravidade do problema. Pediremos a Vladimir Vladimirovich que pare temporariamente de bombardear a Ucrânia. Assim, tenho certeza, os ataques contra nós vão parar ou serão mais raros. Espero que o presidente nos ouça, disse uma fonte próxima a Kondratiev. Nossa temporada turística começa logo. Quem viria para cá nas condições atuais? Explicou o interlocutor do governo da Crimeia sobre o desejo de Aksionov de aderir ao apelo. Canais russos dizem que o Ministério da Defesa duvida da necessidade de continuar a chamada SVO na Ucrânia. Bem, sobre o clima na Rússia, os correspondentes de guerra estão muito decepcionados, exigem mudanças e muitos duvidam que a mobilização ajude em algo. No geral, parece que, de todos os apoiadores ideológicos da guerra, apenas o próprio Putin está pessoalmente confiante na vitória. Ou seja, seus generais apenas dizem o que ele gosta de ouvir, que logo vencerão todos. Os correspondentes de guerra estão decepcionados e em todo lugar buscam traição e deslealdade. O principal reclamão do Z, o capitão das Forças Armadas Russas, Ilya Tumanov, autor do canal do Telegram Fighter Bomber, escreveu um post inteiro sobre a mobilização na Rússia. Bem, digamos que mobilizaram 5 milhões de cidadãos. Naturalmente, de forma forçada, com fechamento de fronteiras, análogos ao TCC. E existe sequer 1% de chance de que em um ano não tenhamos 500 quilômetros quadrados? A mais 5 milhões de cidadãos a menos? O canal do Telegram Tabaqueira do Kremlin escreve que as relações entre o Ministério da Defesa da Rússia e o Estado-Maior esquentaram. O Ministério da Defesa recruta militares, fornece equipamentos, suprimentos, medicina, provisões, mas as tropas não se movem. Basicamente estão paradas no mesmo lugar. O Estado-Maior, na figura de Gerasimov, relata várias vezes a captura das mesmas localidades. Lembrem-se de Kupiansk, pelo menos, relata a fonte. O interlocutor observou que isso não impede pessoas influentes de lucrarem altos cargos, mas em meio a dificuldades econômicas, o bolo fica cada dia menor. Relata-se que certos grupos de influência no Ministério da Defesa da Rússia acreditam que o Estado-Maior não é capaz de mostrar resultados reais de avanço na Ucrânia. Por isso, como opção, dizem que é necessário ou mudar de alguma forma o formato da chamada Operação Militar Especial na Ucrânia ou transferir forças para outra direção. Este é o caminho para parar, suspender a guerra, tirar algumas conclusões e, pelo menos, tentar mudar alguma coisa. Mas, para Putin, obviamente, esses argumentos não funcionam. Ele acha que já está vencendo todos, que vencerá e por isso estará pronto para qualquer ação, inclusive a mobilização. Com algumas leis repressivas antigas, tudo para continuar a guerra a qualquer custo. E isso, na verdade, provavelmente cria a ameaça mais real para o regime de Putin em muitas décadas. Enquanto isso, Putin prepara uma nova onda de mobilização. Várias fontes no Ministério da Defesa e no Kremlin observam Vladimir Putin inclina-se para uma nova mobilização devido a perdas muito grandes e avanço insuficiente no fronte. Pelo que eu sei, Vladimir Vladimirovich inclina-se para a mobilização. Ainda não há uma decisão final, mas com a ajuda dos correspondentes de guerra, um sinal já foi enviado à sociedade. Os correspondentes de guerra estão certos. A vitória é impossível até que toda a Rússia sinta a guerra e o máximo de pessoas participe, mas ativamente da operação militar especial, e a mobilização ajudará a atingir esse objetivo. Pessoalmente, espero o início de uma onda séria de maio a julho, disse-nos uma fonte no Kremlin. Ao mesmo tempo, o Ministério da Defesa da Rússia confirma que há sinais de mobilização, mas não fornece detalhes concretos por enquanto. No geral, a maioria da sociedade estava bastante satisfeita com este regime, por uma série de razões, mas agora tudo está mudando. Ou seja, há cada vez menos pessoas que gostam do regime como tal. E isso provavelmente cria problemas bastante sérios para Putin, mas Putin obviamente não quer notar esses problemas. Isso poderia levar a algum tipo de golpe?
Bem, em princípio, na Rússia, o único instrumento para afastar um líder que não agrada mais às elites é um golpe. E, em princípio, não se pode descartar totalmente um golpe, porque Putin, obviamente, perdeu todos os freios e não quer ouvir nem mesmo a sua própria elite. A economia da Federação Russa está indo pro abismo. Centenas de milhares de pessoas perderam negócios e empregos. Mais de 1 milhão de invasores russos morreram ou ficaram mutilados. E Potler e sua gangue de velhos no poder planejam para si mesmos a vida eterna. O Kremlin deu aos cientistas a tarefa de serem os primeiros no mundo a criar uma vacina contra a velhice. Trata-se de um medicamento que bloqueará o gene associado às alterações celulares causadas pela idade. Sobre isso, como relata a mídia russa, o vice-ministro da Ciência e Ensino Superior da Federação Russa, Denis Sekirinsky, declarou em uma conferência em Saransk. O gene RAGE é um receptor cuja ativação desencadeia o envelhecimento da célula. Bloqueio desse gene, pelo contrário, é capaz de prolongar sua juventude. Com base nesse princípio, foi formulada uma tarefa ambiciosa: desenvolver o primeiro medicamento de terapia gênica do mundo que bloqueie especificamente o referido receptor. Lembrando que, anteriormente, a vice-primeira-ministra Tatiana Golikova prometeu organizar a produção de um remédio contra a velhice na Rússia. Ela observou que o medicamento estará pronto entre 2028 e 2030. A filha do ditador, Maria Vorontsova, está envolvida em pesquisas na área de genética e prolongamento da vida. O atentado contra Donald Trump fracassou. Durante um jantar com jornalistas no hotel Washington Hilton, um homem armado tentou invadir o salão de festas onde estavam Donald Trump, a primeira-dama e convidados de alto escalão, Marco Rubio, Robert Kennedy Jr. e outros. Segundo a polícia, Cole Allen, de 31 anos, morador da Califórnia, abriu fogo perto da área de inspeção. Ele estava armado com uma espingarda, uma pistola e facas. Agentes do serviço secreto interceptaram bem no posto de controle. Lá começou um tiroteio. Como resultado, um segurança ficou ferido. O colete à prova de balas o salvou. Agora ele está no hospital. O próprio agressor também foi hospitalizado. Durante o incidente, toda a liderança dos Estados Unidos foi evacuada às pressas. E o pânico começou no local. Os convidados se esconderam debaixo das mesas. Ei, mexam-se, mexam-se. Fiquem abaixados, fiquem abaixados. Fogo, fogo. Foga. Donald Trump chamou o agressor de lobo solitário e de homem doente. Ele agradeceu a segurança pela reação rápida. Por sua vez, usuários de redes sociais discutem a versão de uma encenação para aumentar os índices de aprovação de Trump. A polícia do Cazaquistão está procurando um herói russo da operação militar especial que causou uma confusão bêbado a bordo de um voo de Ekaterimburgo para Astana. Eu sou a mãe de uma das crianças afetadas que voavam pela companhia aérea Red Wings no voo de Ekaterimburgo para Astana. Ocorreu um incidente muito terrível. Permitiram que uma pessoa bêbada, agressiva e inadequada entrasse no avião e ela se comportou de forma agressiva com as crianças. Ele dizia coisas como: enquanto vocês dormiam, eu estava lutando na guerra. Ele fingia que atirava nelas usando isqueiros. O homem agressivo, bêbado e inadequado acabou se revelando um herói de Putin. A polícia do Cazaquistão iniciou uma investigação e busca pelo passageiro em questão. Vamos voltar. Eu vou andar... Não pode mais. Entendi. Bem... Agora sente-se, por favor, sente-se. Astana não confia mais em Moscou como um parceiro confiável e está abandonando projetos conjuntos de grande escala, substituindo a Rússia por estados verdadeiramente amigáveis e adequados. E tudo isso ocorre em meio aos planos do Kremlin de interromper o trânsito de petróleo do Cazaquistão para a Alemanha para chantagear Berlim. A Federação Russa quer interromper o trânsito de petróleo do Cazaquistão para a República Federal da Alemanha. O bloqueio começará em maio. A medida está sendo tomada devido às relações tensas entre a Rússia e a Alemanha por causa da guerra na Ucrânia. A Rússia pretende interromper a exportação de petróleo do Cazaquistão para a Alemanha, pelo oleoduto Druzhba a partir de 1º de maio, informaram 3 fontes do setor na terça-feira. Reuters.
A interrupção do trânsito pelo oleoduto Druzhba levará a um aumento nos suprimentos através dos portos russos, que são sistematicamente atingidos por drones ucranianos. Com isso, o Kremlin quer que Berlim comece a pressionar Kiev para interromper os ataques sistemáticos aos portos. O trânsito de petróleo do Cazaquistão através da Rússia pelo sistema Transneft continuará, mas a matéria-prima será carregada em petroleiros no Mar Negro ou no Báltico. Ao mesmo tempo, segundo especialistas, se a segurança desses suprimentos não for garantida, em caso de qualquer incidente, na infraestrutura portuária, no mercado global como um todo e no europeu em particular, a escassez de matéria-prima de hidrocarbonetos aumentará. Agência de Notícias. O Kremlin respondeu com silêncio sobre a confirmação do congelamento do trânsito sobre o acordo entre Berlim e Astana. Esses últimos exportaram mais de 2 milhões de toneladas de matéria-prima através do oleoduto Druzhba. Todo o volume é consumido por uma fábrica na cidade de Schwedt, que produz a maior parte do combustível na Alemanha. Isso é muito dinheiro. Se o Cazaquistão realmente perder dinheiro com o congelamento do trânsito, isso atingirá significativamente o orçamento do país. Para nós, este é mais um indicador de que há falta de diversificação da economia. E, em particular, das rotas de exportação. Esse é o preço que nossos investidores pagam. Isso melhora o clima de investimento no Cazaquistão? Não, é óbvio que depender de, um país tão pouco previsível. Quem sabe com quem eles vão brigar? A decisão de suspender o trânsito do petróleo do Cazaquistão visa principalmente pressionar a União Europeia e, em especial, a Alemanha, que é a maior fornecedora de armas para Kiev. O Cazaquistão não está satisfeito com essa política de Putin, pois o país está perdendo muito dinheiro. Por isso, o Azerbaijão e o Cazaquistão decidiram assinar um acordo sobre um corredor de transporte que contorna a Rússia, informou o primeiro-ministro do Cazaquistão, Ojas Bektanov. Um corredor de transporte que ligue a China e a Europa através da Ásia Central, do sul do Cáucaso e da Turquia, sem passar pelo território da Federação Russa, é absolutamente necessário. A situação com o bloqueio do trânsito mostrou claramente que o Cazaquistão está perdendo dinheiro e o Kremlin não está nem aí para isso. Aqui, provavelmente, é preciso conversar. Escutem, vocês não vão prejudicar muito a Alemanha, mas vão causar dano real para a gente. Ou seja, tá claro, eles seguem o roteiro lá. Estamos vencendo. Pronto, é isso. E se não? Bem, e se não for assim? E se, de repente, por 4 anos não houver? Não é apenas no trânsito de petróleo que o Cazaquistão não quer fazer negócios com a Rússia. A construção de 3 usinas termoelétricas que antes estava planejada com a participação da Rússia em Kokshetau, Semei e UST Kamenogorsk, agora será realizada por um consórcio entre o Cazaquistão e Singapura, e os contratos já foram assinados. Inicialmente, foi considerada a opção de construir essas termoelétricas em conjunto com a Rússia, mas o Cazaquistão não recebeu informações sobre a concessão de financiamento facilitado por parte da Rússia. Por isso, começaram a construir os projetos com recursos próprios. De acordo com o contrato, o financiamento do projeto deveria ser garantido por bancos russos. Eles deveriam fornecer empréstimos com prazo de 15 anos. Mas surgiram dificuldades com o financiamento do projeto e o subsídio da taxa de juros para a compra de equipamentos. The Moscow Times. Inicialmente, o acordo para a construção das termoelétricas no território do Cazaquistão foi firmado em novembro de 2023, durante a visita de Putin ao país. Naquela época, a construção das instalações foi avaliada em 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Mas agora os termos foram revistos e parceiros mais confiáveis assumirão a construção, já que o Cazaquistão tenta não fazer negócios com a Federação Russa, pois não se pode confiar no país agressor em questões comerciais. Orbán está saindo definitivamente. O ainda atual primeiro-ministro da Hungria declarou que está renunciando ao seu mandato parlamentar. Ele explicou que agora é mais importante focar na reestruturação do partido Fidesz. Em vez de Viktor Orbán, a bancada será liderada pelo chefe de seu gabinete, Gergely Gulyás. O mandato que recebi como líder da lista Fidesz-KDNP é, na verdade, um mandato parlamentar do Fidesz. Por isso, decidi devolvê-lo. Agora não sou necessário no parlamento, mas sim para a reorganização do campo nacionalista. O jornalista investigativo húngaro Szabó Kispany afirma que o atual primeiro-ministro não vai ao parlamento porque está preparando um plano de fuga para os Estados Unidos.
Segundo o jornalista, Orbán planeja ir aos Estados Unidos no verão. E se a situação na Hungria se agravar, os Estados Unidos podem ser um refúgio para ele. Por enquanto é tudo, mas nossa equipe continua acompanhando o pulso da informação. Por isso, inscreva-se para não perder nossos telejornais e ative o sininho. Obrigado por assistir, por comentar. Até a próxima!